Olá, sejam todas, todos, todes bem-vindes. Eu sou Juliana Caligares, atriz, professora, diretora de teatro, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estado de prontidão da atriz e do ator em cena. Vem comigo! Uma coisa com a qual nos deparamos a todo momento em sala de trabalho é com o estado de prontidão, com o treinamento em si. Qual o melhor método, a melhor forma de disponibilizar o meu corpo para o trabalho com o meu companheiro, com a minha companheira de cena? E como, de que forma, por meio de quais processos posso jogar com ela, ele em cena? E também como, através da prontidão, podemos nos precaver de acidentes, hematomas e que tais. Temos muitos mestres e mestras no mundo ocidental ao longo da história do teatro, falando especificamente agora mais do século XX, que tratam da questão da prontidão. Atrizes, atores, performers, teóricas, teóricos, mulheres e homens. Dentre eles podemos citar Tiche Viana, Maria Thaís, Augusto Boal, Luiz Otávio Burnier, Artaud, Grotowski, Brecht, Peter Brook, Eugênio Barba, Stanislavski, entre outros e outras. Todas, todos, todes com seu legado para o teatro, as artes, a estética, o pensamento e as sociedades. Pessoas que dedicaram as suas vidas e propuseram o teatro como uma área do conhecimento tal como qualquer outra. Então, a partir destas e destes autores, como pensar o estado de prontidão da atriz e do ator em cena? No que a prontidão implica? O que é prontidão? Vamos pensar juntos. A prontidão pode ser definida como uma qualidade daquilo, daquela ou daquilo que é pronto, pronta, pronte, como presteza, é estar de sobreaviso quanto a algo ou alguma ação que está prestes a acontecer. É um estado de preparação prévia, é o ato de estar disponível, desimpedido, pronto para agir imediatamente. É uma condição de quem está pronto para realizar algo. Isso significa agilidade e rapidez de compreensão na e para execução de alguma coisa. Essa agilidade e rapidez requerem desembaraço, facilidade para executar, ou seja, requerem simplicidade de entendimento ou de efetivação. São, portanto, sinônimos de prontidão: desembaraço, agilidade, destreza, facilidade. Prontidão é a soma de duas situações que devem ocorrer simultaneamente: ter uma habilidade e estar disposto, disposta, disposte a desempenhá-la. Pensando que qualquer habilidade só se desenvolve com treinamento e dedicação prática, temos que, portanto, prontidão é igual a ter uma habilidade mais estar disposto a desempenhá-la. Se uma pessoa tem uma habilidade, mas não tem disposição ou não sabe como fazer para usá-la, ela não está pronta. Igualmente, se estiver disposta, mas não tiver a habilidade requerida para isso, ela também não estará pronta. Em educação se diz que prontidão significa ter um nível suficiente de preparação e interesse para iniciar uma aprendizagem, seja ela qual for. Em educação ainda, por exemplo, a prontidão está intimamente ligada à questão do treinamento prévio, ou seja, ter prontidão exige de estudante ter um treinamento de algumas habilidades específicas antes do aprendizado. Esse treinamento prévio se refere, por exemplo, à capacidade de uma criança de empregar em determinada tarefa habilidades iguais às exigidas pela situação. Isso agora é muito legal. Vem comigo. Posso dizer que sinônimo de prontidão no teatro é presença. Sinônimo de prontidão é presença, presença cênica. Tá, então agora vamos tentar esmiuçar isso aqui. Quando falamos em prontidão no teatro, geralmente usamos esse termo na acepção de corpo alerta,
um corpo em estado de presença, um corpo aberto para o jogo com o outro. No entanto, esse conceito, em algumas experiências do teatro brasileiro atual, plural, complexo, aberto a muitas interpretações, precisa sempre ser problematizado, ser tensionado a partir da intencionalidade pretendida pela atuadora, atuadore, atuador, pois, por exemplo, até na chamada não representação existe estado de prontidão psicofísica e mental sendo processada em cena. Com base nos estudos das ciências cognitivas que investigam as relações entre corpo e ambiente, é possível compreender o corpo da atriz-ator como um fluxo contínuo em estado de prontidão e presença, um fluxo contínuo de atividade, de atitude consciente, psicológica, mental e muscular entre formação, emoção, sentimento, imaginação e razão na sua relação com o ambiente, no caso, o da pesquisa de linguagem teatral. Antônio Damasio, neurocientista e cientista cognitivo, é muito atento ao trabalho da atriz-ator, em particular ao estado de prontidão. Diz ele que a emoção e o sentimento são as formas primeiras da relação de um organismo com o mundo. Nessa relação, o organismo se relaciona com um objeto ou uma situação. A emoção indica ao organismo a existência desse objeto ou dessa situação. A emoção faz a ponte entre o objeto externo e o organismo. O organismo é dotado de um mecanismo de regulação homeostática cuja função é manter a estabilidade interna desse próprio organismo. Assim, a emoção desencadeada no organismo na sua relação com o objeto, situação externa, desestabiliza o organismo, instigando-o a gerar uma reação adequada para aquela situação. Quando a gente leva um susto, por exemplo, a gente tem uma descarga de adrenalina no sangue. Então o corpo, através desse mecanismo de regulação homeostática, vai tentar estabilizar o seu emocional e o seu racional para que você possa agir. A emoção gera estados corporais e reações físicas passíveis de serem percebidas por um observador externo, externe. Segundo Damasio, a atriz-ator treinade, atleta das emoções, segundo Arthur e Schechner, estimula esses estados psicofísicos emocionais através do estado de prontidão que o seu trabalho exige para executar ou recriar estados psicofísicos emocionais e ficcionais não seus, mas sim daquilo que nós convencionamos chamar de personagem, de máscara, de ser ficcional, a persona criada. Porém, que passam, que são gerados e administrados pelo corpo físico de alguém, ou como eu costumo chamar, de corpo-cognição. Esse é um termo, um conceito que eu desenvolvi para a minha pesquisa de doutorado. Citando diretamente o Damasio, abre aspas, uma das razões por que admiramos as boas e os bons atrizes e atores é que eles conseguem nos convencer de que são outras pessoas, de que possuem outra mente e outro self, mas sabemos que isso não é verdade, que eles apenas transmitem engenhosas simulações e valorizamos este trabalho devido à sua dificuldade, porque o que eles fazem não é natural. Fecha aspas. Para a gente ter uma compreensão melhor da relação prontidão igual corpo e mente igual presença, agora eu vou recorrer ao Stanislavski para nos situarmos. É lógico que, considerando que o Stanislavski teve toda uma sequência de desenvolvedoras e desenvolvedores. Para o Stanislavski, era importante pensar um meio pelo qual a atriz-ator respeitasse as leis orgânicas da natureza como forma de conquistar uma interpretação que parecesse natural. Através de seus processos de pesquisa, o Stanislavski sugere que a atriz-ator poderia buscar as ações físicas, que são aquelas emoções e sentimentos de uma pessoa em seu cotidiano.
porque via ali uma ação naturalmente desencadeada, tal como ele pensava ser a naturalidade de uma ação cênica. Através do Antônio Damasio, a gente consegue compreender esse caminho e a possibilidade daquela premissa do Stanislavski. Ações físicas, resumidamente, são aqueles movimentos, aqueles gestos, aquelas ações fisicalizadas, independentemente de haver falas ou textos associados a elas, que induzem na personagem, no ser ficcional, as sensações, sentimentos e estados de ânimo apropriados para a situação. A partir da elaboração do método das ações físicas, o teatrólogo russo Konstantin Stanislavski buscava uma interpretação baseada na vida real, que abandonasse os clichês e que fosse autenticamente orgânica. Segundo seu sistema, para alcançar a veracidade na criação do personagem, a atriz-ator deve partir de si mesma, mesmo, de suas capacidades, características pessoais, buscando a verdade nas ações físicas mais simples e que resultem mais expressivas, emprestando o seu eu para a lógica do outro, nesse caso, a persona, o ser ficcional criado. Stanislavski considerava que a verdade das ações físicas levava as atrizes e atores a acreditarem que estavam em cena fazendo de verdade a vida acontecer e que essa fé cênica, que se definia por um estado de presença, mais adiante poderia se converter no eu sou, na ação e na criação. Todo esse processo de revalidação da cena que aconteceu no início do século XX, essa revolução pedagógica da cena, porque sim, aqui colocamos pedagogia da criação na ordem da criatividade, da própria criação artística, foi também definindo os contornos do que se esperava da atriz-ator enquanto estado de prontidão para atuar. Então vamos lá, vamos começar a sintetizar a ideia. Vem comigo, fica aqui, vamos lá. Quando a gente pensa o estado de prontidão na cena, que é presença, que é prontidão é igual a ter uma habilidade mais estar disposto a desempenhá-la. A gente pretende entender os processos físicos e emocionais que envolvem o treinamento da atriz-ator, seja por quais técnicas ou métodos que desenvolvam, criem ou possibilitem a criação e o desempenho artístico, ou melhor dizendo, estético da atriz-ator. Então, não tem jeito, galera. Tem que ir para a sala de trabalho, tem que suar a camisa. E tem gente que vai ter mais aptidão, tem gente que vai ter menos aptidão, mais condicionamento físico natural, menos condicionamento físico natural, mais ou menos elasticidade, não importa. Todo mundo tem que estudar, tem que ler, tem que malhar. Você tem que treinar o seu corpo para o seu corpo te obedecer, porque você vai criar ficcionalmente, né, um estado de prontidão cênica, como nós estamos vendo até agora. Essa investigação sobre a prontidão circunscreve a indagação sobre a natureza do processo semiótico para a construção do corpo do ator, da atriz. Calma, eu vou explicar. Circunscreve a indagação sobre a criação de semioses co-ocorrentes verbais e não verbais. Quais são essas semioses? O olhar, o aceno de mão, a piscadela, o ranger de dentes, o dar de ombros, o sorriso, o olhar de soslaio, o meneio de cabeça, o levantar de sobrancelha, a tremedeira nas pernas, etc., pela atriz-ator. Uma semiose é uma microação que compõe a ação como um todo. E elas são multimodais porque elas apresentam diferentes modos de composição de uma ação. Por exemplo, eu posso olhar de soslaio e dar de ombros. Então são dois modos de representação, são dois modos de expressão que se completam e co-ocorrem simultaneamente para compor a ação maior. Por sua natureza multimodal, é no teatro que várias manifestações artísticas decorrem em outras manifestações, como o movimento do corpo, o gesto, o equilíbrio, o ritmo, a melodia, a métrica, a palavra, a luz e a cor. O estado de prontidão cênica possibilita à atriz-ator, após aquela situação pré-expressiva ou inicial de treinamento físico e emocional, que permitem a ela, ele, estar pronto e disponível
para desempenhar a sua habilidade a transitar para um estado mais ampliado de expressividade, ou seja, a prontidão requerida pela ficcionalização de estados multimodais semióticos, visando atender à demanda estética daquilo que chamamos cena. Assim, defino multimodalidade como o uso de diversos modos semióticos na concepção de um produto ou de um evento semiótico, ou seja, simbólico, juntamente com a maneira particular segundo a qual esses modos são combinados. Vou dar um exemplo, como nas artes cinematográficas, onde a ação é dominante, com a música acrescentando um novo elemento modal de construção do significado da cena. Assim também é nas artes corporais e cênicas, como o teatro, onde se reúnem linguagens, semioses, movimentos, ações, ao mesmo tempo em que circulam nele o nosso cotidiano e nossas ações comunicativas. Para tudo isso, a atriz-ator tem que estar pronta, pronte, pronto. Treinade. A atriz-ator em estado de prontidão, ao mesmo tempo em que se torna hábil e competente para resolver intrincados problemas de cena, adquire condições para solucionar outros tipos de problemas em diferentes áreas. Excitação e entusiasmo são condições para a transformação de um estado pré-expressivo em um estado expressivo de prontidão para a cena. Os jogos teatrais, por exemplo, contêm e apresentam oportunidades para o despertar espontâneo da criação estética. Porém, tanto a intuição quanto a criatividade não podem ser programadas, mas podem ser estimuladas pelo estado de presteza, de presença, de prontidão da atriz-ator em inter-relação com a outra, com o outro, com o outro, ainda que o outro seja a si mesmo, mesma, mesme. Genial, não é? O teatro é uma modalidade artística que privilegia o uso de sistemas e recursos de semioses coexistentes que muitas vezes concorrem, como acabamos de falar, tais como a palavra, o silêncio, movimentos, gestos, ação, dramaturgia, etc. E promove o desenvolvimento da imaginação e do senso crítico sobre aquilo que é público e sobre o que é privado, desta forma, funcionando como ferramenta propulsora e motivacional da busca pelo estado de prontidão. Mas por quê? Porque a atriz-ator tem que dar conta de resolver esteticamente, em harmonia dramatúrgica de cena, texto ou roteiro, as questões que estão sendo perseguidas pelo produto artístico, pelo espetáculo, pela performance que ela, ele desempenha. Para ter acesso a essa lucidez para a resolução de problemas de cena, a atriz-ator necessita ter um treinamento prévio para, tal como vimos antes em educação, empregar em determinada tarefa habilidades iguais às exigidas para a situação. A atividade teatral desenvolve diversas dimensões interacionais para as quais a atriz-ator precisa estar em estado de prontidão. Entre a próprio atriz-ator, entre atores e atrizes, diretor-diretora, técnicos, técnicas, enfim, entre indivíduos e pessoas com diferentes papéis. Uma dimensão, contudo, é peculiar, sem a qual o teatro não existe. Há uma espécie de diálogo entre atriz-ator e público, aquele que apreende a expressão suscitada pela atriz-ator. Por meio deste diálogo, a atriz-ator aprende a conduzir os gestos, as palavras, as pausas, o olhar, a ação presente de cena, todas as diversas semioses da atriz-ator. A reação da plateia, para onde ela olha, se boceja ou se ri ou se comove nas horas certas, todas as diversas semioses do público, configura para quem está gerente da situação de atuar, a atriz-ator, uma resposta ao ato de ser intérprete, ao ato de ser performer, aos seus conceitos sobre o personagem, o ser ficcional e a dramaturgia, roteiro, estética do espetáculo ou performance e, consequentemente, sobre o ser humano e seus
desígnios. O teatro é a vida, parafraseando Peter Brook. Faça teatro para encontrar a vida. Mas se o teatro fosse exatamente igual à vida, então não seria necessário a representação. O fenômeno teatral apresenta a vida de uma forma mais legível e mais intensa, por estar ali a vida concentrada por causa da condensação do espaço e do tempo, nesta relação fundante emissora-emissor, receptora-receptor. Faz sentido seguir para atingir um estado satisfatório prévio, pré-expressivo e posteriormente expressivo, cênico, aquilo que o ator Yoshi Ueda, um ator japonês que trabalhou com Peter Brook por muito tempo e escreveu livros importantes, quando ele afirma que, abre aspas, atuar não é apenas emoção ou movimento ou ações que comumente reconhecemos como atuação. Atuar envolve também um nível fundamental, o das sensações básicas do corpo, fecha aspas. O treinamento de prontidão visa permitir à atriz-ator acessar essas emoções básicas rapidamente, de modo controlado, consciente, técnico, crítico, ainda que intuitivamente. Mas veja, a intuição também não é trivial, isto é, a intuição para a cena também requer treinamento. Na minha experiência prática e empírica como atriz, como diretora e professora de teatro, eu tive a experiência que me ensinou que para chegar a expressar-me de maneira eficaz em relação aos objetivos propostos pela dramaturgia, pela performance, pelo roteiro ou pelo jogo, eu não devia começar por acionar os meus sentimentos ou os meus psicologismos, porém, pelo meu corpo-cognição em estado de prontidão. Isto é, eu devia começar pelos meus movimentos, pelos gestos, pelas semioses multimodais verbais e não verbais, pelas ações físicas, pela psicofisicalidade. E para tudo isso, eu preciso de um corpo e de uma mente treinados para as habilidades de recriação ficcional da vida e de seus poderosos processos simbólicos. Eu espero que esta aula, esta palestra, tenha podido contribuir para com seus estudos, para com seu treinamento, para com seus exercícios particulares ou em seu coletivo, e que possamos nos encontrar por aí, porque na verdade, como disse já um bardo muito querido aqui do estado de São Paulo, onde eu estou, Luiz Carlos Laranjeiras, a gente come poeira da mesma estrada. Eu vou deixar aqui linkado na descrição deste vídeo todos os livros e referências bibliográficas usadas na composição desta aula. Um beijo e até a próxima. Tchau!